Bom dia, amados irmãos, na graça maravilhosa do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais uma manhã com Deus e te convido para que nesta manhã, nesse momento, possamos estar adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, mas agradecendo a Ele pelas maravilhas que recebemos das suas mãos. Te convido para lermos dois versículos maravilhosos da palavra de Deus, que está no Salmo 9. O salmista diz: Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Que possamos, irmãos, nesse dia, nos alegrar, como o salmista diz, cantar de júbilo a Ele pelas suas maravilhas, pela sua graça em nós. Oremos ao Senhor. Obrigado, Senhor, por mais uma manhã que nos concede. Obrigado, ó Deus, porque nos dá a alegria de mais um dia podermos acordar, levantar e andar, Pai, e nos mover. Obrigado, ó Deus, porque nos ensina, nos fortalece e nos sustenta a vida. Ó Deus, clamamos que abençoe o teu povo com graça. Que em todo esse dia, Senhor, a tua companhia esteja conosco, para que possamos, ó Deus, testemunhar, cantar das tuas maravilhas na nossa vida, Pai. Alegra o nosso coração, o coração do teu povo. Sustenta-nos com a tua graça maravilhosa, em nome santo e amável do Senhor Jesus. Amém. Cristo irá voltar, não tardará. Vamos para o lar, não tardará. Cristo irá voltar, não tardará. Vamos para o lar, eu quero me preparar, pois vamos logo subir, e quero junto a você, lá no céu, conversar com Jesus. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir, e quero junto a você, lá no céu. conversar com Jesus. Jesus um dia prometeu voltar, prometeu o céu, a vida eterna a quem o buscar. Mas para estar lá é preciso preparo. Você está pronto para com ele encontrar? Ele não vai tardar. Breve, muito, muito breve ele vai voltar. Agora, amigo, é hora de decisão. Você e eu devemos nos preparar. Ah, Senhor, queremos tocá-lo, senti-lo, vê-lo no lar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir, e quero junto a você, Lá no céu, conversar com Jesus. não tardará.
Irmãos, para a nossa reflexão de hoje, essa manhã maravilhosa, te convido a acompanhar a leitura que farei da palavra do Senhor, no livro do profeta Amós, capítulo 4, apenas o versículo 12, irmãos, que diz assim: Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Irmãos, esse texto aqui fala de ameaças de Deus, o castigo de Deus para o seu povo. É interessante que Deus está falando aqui, irmãos, para o seu povo, para o povo de Israel, povo que Deus tirara da terra do Egito, da escravidão do Egito. E é um povo que conhece a Deus, as coisas de Deus, mas a partir do versículo 4, o versículo fala da cegueira espiritual de Israel, ou seja, uma vida desprovida da espiritualidade com respeito a Deus. Então, irmãos, olhando para esse texto, queremos compartilhar com os irmãos hoje, pedindo a graça de Deus para que Ele nos mostre, para que Ele nos ensine como melhor servir ao Senhor e como melhor estar com a nossa vida diante de Deus. Oremos ao Senhor. Deus amado, Deus de bondade, Deus de misericórdia, mas esse Deus que é tremendo, esse Deus que é soberano, esse Deus que ama o seu povo e que quer o bem para o seu povo, quer ensinar o seu povo. Ó Pai, tem misericórdia de nós, Pai, nessa manhã e mostra-nos, ó Deus, como melhor te servir. O que é melhor, Deus, para a nossa vida, vida de espiritualidade. Dá-nos, ó Deus, caminho correto diante da tua palavra ou pela tua palavra, Pai, para que possamos ser filhos que obedeçam o teu nome, obedeçam a tua palavra. Vivam, ó Deus, fazendo a tua vontade, Pai. Te pedimos, ó Deus, que clareia na nossa mente, Pai, a tua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto de Amós 4, versículo 12, nos faz refletir em algumas coisas. Primeiro, Deus está falando para o seu povo, com o seu povo. Tanto é que a palavra de Deus diz: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus, ou para te encontrar com o teu Deus. Esse povo, irmãos, que ele está dizendo, prepara-te, ó Israel, é um povo que conhecia a, a bondade de Deus, conhecia a palavra de Deus, um povo que recebeu das misericórdias, da graça, da mão salvadora de Deus, livramento de Deus, um povo que Deus lhes deu a palavra através dos seus homens, como Moisés, Josué e muitos outros, mas era um povo que estava vivendo em rebeldia. E o pior, irmãos, um povo que estava em pecado. E então Deus chama a atenção para esse povo. Te prepara para encontrar com o teu Deus. Olhando, irmãos, para esse texto, eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre o tema: prepara-te para encontrar com o Senhor. Quanto mais, irmãos, que nós vemos que os sinais da vinda de Cristo estão cada vez mais evidentes e claros. Muitos sinais, irmãos, nesses últimos tempos
tem mostrado que Cristo está voltando. Então, o povo de Deus precisa ficar atento. Como Deus diz aqui, te prepara para encontrar com o teu Deus. Faço uma pergunta. O que você faz quando está esperando alguém em sua casa? Alguém que você sabe que vai chegar, mas não sabe a hora. Você espera ela chegar para poder se preparar, para preparar o ambiente? Não, eu acho que não. Você se prepara, você prepara o ambiente para essas pessoas ou essa pessoa que vai chegar. É assim, irmãos, na nossa vida com respeito à volta de Cristo. A palavra de Deus está muito clara quando ele diz: prepara-te, ó povo de Deus, para encontrar com o teu Deus. À luz desse texto, irmãos, eu queria fazer três comentários ou que possamos estar pensando em três sentidos nessa espera, na volta de Jesus. Primeiro, como esperar o Senhor. Segundo, o que preparar para esse encontro com o Senhor. Terceiro, os perigos nessa espera e como estamos esperando o Senhor. Então, irmãos, a primeira palavra que nós queremos falar é uma palavra que está em Mateus 25, de 1 a 13. É a parábola das 10 virgens, 5 sábias e 5 nécias. Elas estavam, irmãos, esperando o mesmo noivo, a mesma festa, no mesmo lugar. Cada uma tinha uma lâmpada. As 10 virgens estavam esperando o mesmo noivo. 5 sábias, elas levaram para esse local as suas lâmpadas e mais azeite. As 5 nécias, elas levaram apenas as suas lâmpadas e não levaram azeite para a reserva. Elas representam aqui, irmãos, as pessoas que estão na mesma festa, no mesmo lugar, mas despreparadas, desprovidas. Elas estão desprovidas de Deus, estão desprovidas da presença constante com Deus, da intimidade com Deus. As 10 estavam com 10 lâmpadas, mas o seu preparo era desigual. Elas estavam, irmãos, esperando Jesus, como as outras 5 estavam preparadas e elas não. É assim, irmãos, que estão muitos que se dizem cristãos, mas estão desprovidos de Deus, sem uma vida de santidade e assim despreparados. A pergunta é: e você, como está com a sua vida com Deus? Tanto é que o texto, irmãos, vai dizer: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Essas 5 nécias, elas estavam esperando, e quando o azeite acabou, elas foram comprar. Nesse tempo chegou o noivo. Há quantos irmãos que estão no mesmo lugar? Podemos falar na igreja. Elas estão na mesma igreja, muitas vezes no mesmo local, esperando o mesmo Cristo, mas elas não se preocupam com a sua vida espiritual, com o compromisso de uma vida com Deus, de uma intimidade com Deus, vivendo como filhos de Deus. E a segunda palavra é, irmãos, o que preparar para esse encontro com o Senhor? A palavra de Deus nos chama a atenção em Hebreus, capítulo de número 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, irmãos, a palavra de Deus está dizendo que nós precisamos ter uma vida de santificação, uma vida íntima com Deus. Como é possível isso, irmãos? Na leitura da sua palavra, na vida de oração, fazendo aquilo que agrada a Deus. A palavra de Deus vai dizer uma vida digna do evangelho de Cristo.
lutando pela sua fé, pela sua vida evangélica, a sua vida com Cristo, e não uma vida de qualquer jeito, desassociada do poder de Deus, o Espírito Santo de Deus. A terceira palavra, irmãos, é o perigo que corre isso se não estivermos dentro da vontade de Deus. Isso está em Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 22 em diante, que diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhes perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhe Jesus: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa tiver levantado, fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então direis: Comíamos e bebíamos na tua presença e ensinávamos em nossas ruas. Mas ele vos dirá: Não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, todos que praticais iniquidade. E ali haverá choro e ranger de dente, quando vires no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas, mas vós lançado fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Tomarão lugares à mesa do reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que virão a ser últimos. A mesma coisa, irmãos, que nós lemos aqui na parábola das 10 virgens. Mais tarde chegaram as virgens nésias, clamando: Senhor, abre-nos a porta. Versículo 11 de Mateus 25. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Ou seja, irmãos, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Elas estavam no mesmo lugar, esperando o mesmo noivo. E é o que pode acontecer com muitos hoje, irmãos. Não basta estar na igreja, isso é bom, mas tem que estar com Deus. Não basta querer a Cristo, isso é bom, mas é necessário ter Cristo no coração. Não basta dizer que é crente, tem que ser crente. Lembra do que Jesus fala para Tomé? Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Não basta dizer que gosta de Cristo, tem que querer Cristo e viver com Ele no coração como seu suficiente Salvador, Salvador da sua vida. E a minha pergunta é: como está a sua vida com Deus? Você tem uma vida de intimidade com Deus? Você tem prazer na vida com Deus? Há duas palavras, irmãos, para encerrarmos essa reflexão. Mateus 25:34. Que palavra linda. Vinde benditos de meu Pai benditos de meu Pai, possuí por o reino que está preparado desde antes da fundação do mundo. É aqueles que estão esperando em santificação, em uma vida com Deus. Mas Mateus 25:41, irmãos, diz para aqueles que estão vivendo desprovidos da vontade de Deus, de uma vida íntima com Deus: Apartai-vos de mim, malditos, e serão lançados no fogo, preparado para o diabo e os seus anjos. Irmãos, por isso que a palavra de Deus nos chama a atenção para hoje. Como está a sua vida? Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, confia nele, mas prepara-te, Israel, para encontrares com o teu Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
Um dia papai precisou viajar. Ele me disse que precisava lutar pelo nosso país e ajudar as pessoas que estavam precisando. Sinto falta das nossas brincadeiras, de como ele cuidava de mim e das histórias que ele me contava antes de dormir. Meu pai me deixou um bilhetinho antes de sair dizendo que voltaria logo, mas já se passou muito tempo e ele ainda não voltou. Meus amigos me perguntam se ele vai mesmo voltar. Mas papai nunca mentiu pra mim. Tudo que ele prometeu, ele cumpriu. Posso sentir que papai está chegando. Se ele prometeu, eu sei que ele vai voltar. Breve virá. Breve virá, breve virá. Todo olho verá. Queira você ou não, creia você ou não, ele virá. A profecia diz, a palavra diz que ele virá. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus. Preparado para quando ele Obrigado, Senhor, porque esteve conosco nesses momentos, aqui, nesta manhã maravilhosa que Tu nos abençoou com ela, Pai. Ó Deus, nós queremos agradecer pelos louvores, pela oração, e ó Deus, por tudo que colocaram no nosso coração, pela Tua palavra, Pai. Queremos Te pedir, Pai, que visita os corações nessa manhã, Pai, com a Tua palavra. Que a Tua palavra seja fiel e verdadeira mais uma vez, Pai, nos seus corações. Que, ó Deus, ela não volte vazia. Que, ó Deus, as pessoas possam estar alertas, atentas à Tua volta, Senhor. Que os sinais estão dizendo. Ó Deus, perdoa as nossas fraquezas, as nossas falhas, mas nos dá, ó Deus, uma fé viva. Concede, Pai, ao teu povo um dia abençoado, Pai, com a tua presença, para que possamos testemunhar, Senhor, da nossa fé, da tua palavra, de uma vida contigo, Pai, e das tuas maravilhas possamos narrá-la, Senhor, na nossa vida, ó Deus, falada, testemunhada, ó Deus, nas nossas ações e reações, em todo o nosso viver durante esse dia, Pai. Nós te pedimos a tua graça maravilhosa, Pai, para todos, em nome santo e amável do Senhor Jesus. Amém.